Essa estratégia sempre funciona. Como usar o feedback para melhorar a sua escrita? Continue aqui comigo se você quer desenvolver resiliência emocional para lidar com as críticas, transformando elas em ferramentas de crescimento, saber filtrar feedbacks para aproveitar apenas os que realmente contribuem para melhorar seu texto, aplicar com eficiência sugestões recebidas para aprimorar sua narrativa e técnica de escrita e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer meus dois últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição do vídeo. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras, do início ao fim, para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? Então é só clicar no primeiro link aqui na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta para mudar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E fazendo isso, você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Vamos para o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, encontrando fontes de feedback. Todo mundo me pergunta, Vilto, mas onde é que eu vou encontrar leitor beta? Quando eu comecei a levar a escrita a sério, eu percebi muito rápido o valor inestimável do feedback. No entanto, encontrar as fontes certas de feedback nem sempre é fácil. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que funcionaram para mim, como vocês podem implementar para melhorar, a sua própria escrita. Primeiro, é essencial explorar diferentes plataformas e grupos onde o feedback é o foco principal. Então, oficinas de escrita, fóruns online, são tesouros de informação e de conselhos para você. E nesses espaços você pode encontrar desde novatos até veteranos da escrita, todos dispostos a compartilhar as suas experiências, as suas sugestões. Participar desses grupos não apenas dá acesso a você a feedbacks, mas também expõe a uma diversidade de estilos de escrita e perspectivas críticas que podem abrir a sua mente e enriquecer seu trabalho. Agora, é crucial não se fechar em uma bolha. A verdadeira mágica acontece quando você se expõe a opiniões que desafiam as suas próprias e te tiram da zona de conforto. Isso significa escolher grupos de escritores e leitores que não têm medo de ser sinceros, possuem perspectivas diversas. Evitar grupos onde as pessoas apenas vão polir o seu ego. Isso é muito importante. Porque você precisa de críticas que empurrem você para frente, não apenas que mantêm tudo como está. Além disso, eu fui me integrando em comunidades de escritores de uma forma mais ativa. Aqui no canal, por exemplo, a gente tem o projeto Clube do Sprint, onde a gente se reúne de segunda a sexta em lives para escrever juntos. A gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente conversa mais informalmente, troca leituras, feedbacks. E essa é uma excelente maneira de estar em constante aprendizado e melhoria, cercado por pessoas que compartilham dos mesmos objetivos que você. Não subestime também o valor do feedback de amigos e de familiares. Eles podem não ser escritores, mas eles conhecem você e podem oferecer insights valiosos aí sobre o seu estilo. Claro, é importante saber quando e como pedir esse tipo de feedback para garantir que seja útil e que seja construtivo. Por fim, se você estiver buscando um feedback ainda mais aprofundado e técnico, considere a contratação de um profissional, seja um editor ou um mentor de escrita, que pode oferecer uma análise especializada que vai além do que amigos ou membros de comunidades podem fornecer. Eles podem ajudar a refinar sua técnica, estrutura de narrativa, o desenvolvimento de personagens de maneiras que talvez você nem tenha considerado. E você, já tem suas fontes de feedback? Como elas têm ajudado no seu desenvolvimento como escritor? Conta aqui nos comentários as suas experiências se você já participou de algum grupo como o do Clube do Sprint. Número 2. Mantendo o equilíbrio emocional.
Agora que a gente entra verdadeiramente no tema do vídeo, né? Porque receber feedback sobre a nossa escrita é uma coisa essencial, mas pode ser também um campo minado para as nossas emoções. A chave para se beneficiar de críticas sem deixar que elas afetem negativamente a sua autoestima ou seu trabalho é manter o equilíbrio emocional. Eu vou compartilhar algumas estratégias que eu aprendi que me ajudaram a encarar o feedback de uma maneira mais produtiva. Primeiro, é fundamental não levar o feedback para o lado pessoal. Quando eu recebo comentários sobre o meu trabalho, eu lembro que eles não são uma avaliação de quem eu sou, mas sim do texto que eu escrevi. E isso ajuda a manter a objetividade. Eu sempre tento ver o feedback como uma forma de alguém externo me ajudar a ver coisas que eu sozinho talvez não visse, como um leitor se encaixando em uma perspectiva que não é a minha. Desenvolver resiliência é outro ponto crucial. Com o tempo, eu aprendi que cada crítica é uma oportunidade de crescimento. E por mais que doa no começo, cada partezinha do feedback é um degrau na escada para você se tornar um escritor melhor. Encarar as críticas dessa forma transforma a maneira como você recebe essas críticas e como você utiliza elas. Eu aprendi a agradecer as críticas, porque elas são ferramentas que me empurram para frente. Também é importante saber diferenciar críticas construtivas de comentários destrutivos. As críticas construtivas são aquelas que, mesmo que apontem problemas, elas oferecem sugestões ou maneiras de melhorar. Comentários destrutivos, por outro lado, são aqueles que não trazem nenhum benefício prático. E muitas vezes são apenas críticos sem oferecer soluções. E eu aprendi a valorizar e refletir sobre o feedback construtivo e a ignorar o que é meramente destrutivo. Manter a confiança no seu trabalho, apesar das críticas, é essencial. Eu tenho uma regra. Para cada crítica que eu recebo, eu lembro de algo no meu trabalho que eu realmente gosto ou que eu sei que funcionou bem. Isso ajuda a manter um equilíbrio e a lembrar que nenhum trabalho é totalmente bom ou totalmente ruim. Tudo é um processo de aprimoramento. Por fim, eu desenvolvi técnicas para gerenciar a ansiedade e o estresse que podem vir com feedback negativo. Então, como eu já tenho falado nos vídeos aqui no canal, práticas como meditação, caminhadas ou simplesmente conversar sobre os meus sentimentos com amigos têm sido fundamentais. Me permite sentir, se permitir, na verdade, sentir as emoções é importante. Mas também é crucial ter estratégias para não deixar que essas emoções dominem você. E fique ligado, porque no próximo tópico a gente vai discutir como filtrar o feedback para tirar o máximo proveito dele. Filtrando feedbacks. No processo de escrita, aprender a filtrar feedbacks é uma habilidade essencial que pode determinar o quanto você irá crescer e até aprimorar o seu trabalho. Ao longo dos anos, eu desenvolvi algumas técnicas que me ajudam a identificar e aplicar feedbacks de uma maneira que funciona, transformando críticas em oportunidades para poder melhorar minhas histórias. Primeiro, é crucial aprender a identificar, isso é importante a gente bater nessa tecla, quais as críticas que são realmente relevantes para os objetivos que você tem para a sua escrita. Isso significa entender exatamente o que você deseja alcançar com o seu trabalho. Por exemplo, meu objetivo é criar uma narrativa rápida e emocionante. Um feedback que sugira desacelerar o ritmo para detalhar cada cena pode não ser relevante para o meu trabalho. Assim, eu me concentro em feedbacks que me ajudam a intensificar a tensão e o dinamismo da história. Lidar com feedbacks conflitantes é outro desafio comum. Há momentos em que dois ou mais leitores oferecem perspectivas opostas sobre o mesmo aspecto do seu texto. Nesse caso, eu costumo analisar o contexto de cada feedback. Quem são esses leitores? Quais são as suas experiências com leitura e escrita? Essa ponderação me ajuda a decidir qual feedback seguir, baseado em qual deles ressoa mais com a visão que eu tenho para minha história.
E é também fundamental reconhecer o viés nos feedbacks. Todos nós temos as nossas preferências e preconceitos, e eles podem colorir as opiniões que a gente recebe. Por exemplo, se eu sei que um leitor prefere consistentemente histórias com finais felizes, eu posso levar isso em conta ao avaliar os seus comentários sobre o final sombrio do meu livro. Isso não significa descartar o ponto de vista desse leitor, mas sim contextualizar as críticas dele dentro da minha perspectiva pessoal. A intuição desempenha um papel importante também na escolha de quais comentários incorporar e quais não. Há momentos em que, apesar de todos os conselhos técnicos, algo dentro de mim diz que um certo aspecto da história tem que continuar como está. Eu aprendi a confiar nesse instinto, pois muitas das vezes ele está alinhado com a essência da história que eu quero contar. Por fim, organizar e priorizar os feedbacks recebidos é essencial para você não se sentir sobrecarregado. Eu costumo fazer uma lista de todas as críticas e sugestões e classificar elas por importância e relevância para os objetivos do meu projeto. Isso me ajuda a focar primeiro nas alterações que vão ter o maior impacto na melhoria da obra. Ok? Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você melhorar a sua escrita. E fique atento porque no próximo tópico a gente vai explorar como implementar esses feedbacks de forma efetiva no seu processo de revisão. Então, aplicando feedbacks na escrita. Quando se trata de aplicar feedbacks na escrita, há sempre um equilíbrio delicado entre absorver sugestões úteis e manter a própria voz autêntica. Eu vou compartilhar como eu lido assim com esse processo e algumas técnicas ou algumas dicas que podem ajudar você a fazer da mesma maneira. Primeiro, quando eu recebo feedback, eu começo com métodos práticos para incorporar ele no processo de revisão. Eu crio uma lista de todos os pontos de feedback e agrupo eles em categorias. Então, personagens. Quais foram os feedbacks que eu tive sobre os personagens? Aí eu separo por personagem. O personagem tal comentaram isso, isso e aquilo. O personagem tal, isso e aquilo. Depois, enredo. Me falaram isso sobre enredo. Depois, diálogo. Me falaram isso sobre diálogo. Isso me ajuda a ver onde as sugestões se encaixam no contexto mais amplo da minha história. E ao revisar, eu tento abordar cada ponto de uma forma sistemática, garantindo que nenhuma área importante seja negligenciada. Uma das minhas maiores preocupações é como fazer alterações substanciais sem perder a minha voz única como escritor. Para isso, eu sempre reflito se a sugestão de mudança está alinhada com o objetivo da história e com a minha verdadeira expressão. Por exemplo, se alguém sugere uma mudança significativa em um personagem ou no seu arco, e eu considero cuidadosamente se essa mudança melhora a história ou se apenas faz ecoar as preferências do revisor, então talvez seja muito melhor se manter fiel à minha visão original, mesmo ao fazer ajustes baseados nos feedbacks. Falando em ajustes, mesmo pequenas alterações podem ter um impacto muito grande na narrativa. Um exemplo muito claro disso é o ajuste de diálogos. A partir de um feedback, você percebe que alguns diálogos dos seus personagens estavam muito forçados. E ao suavizá-los e torná-los mais naturais, a história fluiu melhor. E os personagens se tornaram mais críveis. É incrível como refinamentos que parecem mínimos podem transformar a qualidade da escrita. Após realizar as primeiras alterações, é crucial revisitar o feedback para verificar a coerência das mudanças. Às vezes, ao nos desviar, ou melhor, às vezes ao tentar incorporar um feedback, a gente pode acabar se desviando em outra direção que não era a intenção. Por isso eu sempre releio o trabalho com as alterações, me questionando se a essência da história se mantém e se as alterações realmente contribuem para o todo da história. Por fim, avaliar o impacto das mudanças no engajamento do leitor e na qualidade da escrita é um passo final vital. Isso pode ser feito solicitando uma segunda rodada de feedbacks.
especialmente de pessoas que viram ambas as versões do texto. Então eu pergunto especificamente sobre as áreas que foram alteradas para entender se as mudanças foram efetivas e se aperfeiçoaram a experiência de leitura. E não perca o próximo tópico, onde a gente vai explorar mais aí sobre como manter a consistência e a autenticidade enquanto a gente implementa sugestões dos leitores e críticos. Iteração e melhoria contínua. Mas o que é iteração, né? Essa palavra não é muito comum. Iteração é a repetição de processos para você melhorar. Na minha caminhada, vamos dizer assim, como escritor, eu aprendi que a evolução constante é fundamental para você manter a qualidade e a relevância da sua escrita. E uma das maneiras mais eficazes de garantir essa evolução é estabelecer um ciclo de feedback contínuo. Isso significa não só receber críticas pontuais, mas criar uma prática regular de buscar, avaliar e aplicar feedback para melhorar constantemente. Para melhorar esse ciclo virtuoso, é essencial você cultivar diálogos abertos com críticos, sejam eles leitores beta, outros escritores ou editores profissionais. Eu faço um esforço para manter essas linhas de comunicação sempre abertas, encorajando os críticos a serem honestos e detalhados nas suas avaliações. Isso pode ser um desafio, especialmente quando o feedback não é exatamente o que você esperava ouvir, mas é crucial para o seu crescimento. Por exemplo, após receber uma crítica sobre a complexidade excessiva dos diálogos em um dos meus manuscritos, eu trabalhei para simplificar eles e tornar eles mais naturais, mais fluidos, o que acabou melhorando bastante a acessibilidade da minha narrativa, o ritmo, o fluxo. Outro aspecto importante é a busca contínua por novas fontes de feedback. À medida que eu evoluo como escritor, as minhas necessidades também mudam e novas perspectivas podem lançar luz sobre aspectos que antes passavam despercebidos. Experimentar diferentes grupos de crítica ou até mudar de editor pode abrir novos horizontes e desafiar você a sair da zona de conforto. Celebrar as vitórias e as melhorias também é uma parte fundamental desse processo, como eu sempre falo. Cada vez que um feedback leva a uma mudança positiva na escrita, eu faço questão de reconhecer e celebrar esse progresso. Isso não só me motiva a continuar buscando o aprimoramento, mas também reforça a importância do ciclo de feedback. Pequenos sucessos, como um capítulo que recebeu elogios após uma revisão intensa, são marcos que celebram o avanço na minha habilidade de escrita. Por fim, planejamento para futuras sessões de feedback e ajustes no processo de escrita é vital. Isso envolve agendar revisões regulares dos meus trabalhos em andamento, estabelecer metas claras para cada etapa de revisão. Então, eu decido antes quais aspectos da escrita eu quero focar, e aí me baseando nas críticas anteriores e planejo como incorporar as sugestões recebidas. Isso ajuda a manter o processo organizado e assegura que o feedback seja usado de uma maneira construtiva e produtiva. Bom, chegamos ao fim aí da nossa jornada por hoje, explorando como usar o feedback para melhorar a sua escrita. Discutimos como encontrar fontes de feedback confiáveis, manter o equilíbrio emocional diante das críticas, filtrar feedbacks para identificar os mais úteis, aplicar sugestões práticas na revisão de seus textos e estabelecer um ciclo contínuo de feedback para aprimorar constantemente as suas habilidades literárias. Cada uma dessas etapas é fundamental para transformar as críticas que você recebe em ferramentas poderosas para o desenvolvimento da sua escrita. Mas não pense que a aventura termina aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar num tema crucial: os maiores erros de escritores que procrastinam. A gente vai explorar armadilhas comuns que podem atrapalhar o seu progresso, como evitá-las para manter a sua produtividade em alta. Então prepare-se para descobrir estratégias eficazes para manter o seu projeto literário nos trilhos e evitar os desvios que podem custar caro ao seu desenvolvimento como escritor. Se você não quer perder essas dicas valiosas,
não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E lembre-se que esse vídeo é apenas um aquecimento da Rota do Escritor, nossa série especial de 3 aulas que vão te guiar desde a concepção da ideia até a publicação do seu livro. E para garantir o seu lugar nesse evento imperdível e totalmente gratuito, é só clicar no link na descrição e se inscrever agora. Então, a gente se vê nos próximos vídeos e a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!